Galera, sejam muito bem-vindos à sexta aula do nosso mini curso gratuito de Unity e C Sharp. E como vocês se lembram, na aula passada nós programamos a movimentação do nosso jogador. O que significa que agora, se apertarmos a setinha da esquerda e da direita, ou as teclas A e D, o nosso personagem se movimenta. O que é muito legal, já que a movimentação é uma das mecânicas mais básicas de todos os jogos. Porém, como vocês puderam ver, conforme o nosso personagem se movimentava, ele continuava encarando a mesma direção. Ou seja, se clicarmos no play novamente, veremos que quando ele se move para a direita, o seu rosto fica virado para a direita. E quando ele se move para a esquerda, o seu rosto continua virado para a direita. Então, o que faremos nessa aula é programar para que, ao nos movimentarmos para a direita, o nosso personagem olhe para a direita. E ao nos movimentarmos para a esquerda, ele olhe para a esquerda. E nós faremos isso através do componente Sprite Renderer do nosso player. Pois como vocês podem ver aqui, se marcarmos a caixinha X na opção Flip, a imagem do nosso sprite será espelhada. Já se desmarcarmos ela, o nosso sprite voltará à sua posição normal. Então, o que faremos é programar para que a Unity marque e desmarque essa caixinha sempre que precisarmos. Sabendo disso, viremos na pasta Scripts e abriremos o nosso script Movimento do jogador. Com ele aberto, criaremos agora uma variável que será uma referência ao nosso componente Sprite Renderer. E para isso, abaixo da nossa variável Rigidbody 2D, digitaremos public para que possamos visualizá-la e editá-la no Inspector da Unity. Em seu tipo, colocaremos Sprite Renderer, já que essa é uma variável que será uma referência ao componente Sprite Renderer. E em seu nome, para que tudo fique muito bem organizado, colocaremos o Sprite Renderer. E no final, ponto e vírgula. E pronto, agora que já temos um jeito de acessar o nosso componente Sprite Renderer, precisamos dizer para a Unity ativar a função flip dele. E para isso, iremos descer um pouco o nosso script até o método que criamos na aula passada, chamado movimentar jogador. E como vocês se lembram, nesse método temos a variável input do movimento, que verifica se o jogador apertou a tecla da esquerda ou da direita. Então, o que faremos é dizer para a Unity verificar se o nosso input do movimento foi positivo, ou seja, se nós apertamos a tecla da direita. E caso tenhamos apertado, queremos que ela faça com que o nosso sprite olhe para a direita. E caso o nosso input tenha sido negativo, ou seja, caso tenhamos apertado a tecla da esquerda, diremos para a Unity fazer com que o nosso sprite encare o lado esquerdo da tela. E eu sei que isso pode parecer um pouco confuso e complicado, mas pode ficar tranquilos que vocês verão agora mesmo que isso é extremamente simples. Sabendo disso, logo depois de definirmos a velocidade do nosso Rigidbody, criaremos uma condição if e digitaremos o nome da nossa variável, input do movimento, espaço, símbolo de maior que, espaço novamente, e o número 0. E nessa condição nós estamos verificando se o jogador está se movimentando para a direita. Ou seja, se ele está acrescentando um valor positivo na sua movimentação. E se estiver, queremos que o sprite do nosso jogador fique encarando à direita. E como vocês se lembram, o sprite do nosso personagem já encara, por padrão, o lado direito da tela. Então, diremos para a Unity não ativar a função flip do nosso sprite. E para isso, digitaremos o nome da nossa variável, o Sprite
Renderer, que, como vocês se lembram, é uma referência ao nosso componente Sprite Renderer. E logo em seguida colocaremos ponto flip x, com x maiúsculo. E dessa forma nós estamos acessando o eixo x da função flip do nosso sprite. E para darmos um valor para ela, colocaremos um símbolo de igual e digitaremos false, que em inglês significa falso. Ou seja, estamos dizendo para a Unity que não queremos que ela flipe o nosso sprite. E é claro que no final colocaremos ponto e vírgula para que tudo funcione corretamente. E pronto, acabamos de dizer para a Unity fazer com que o nosso personagem fique sempre encarando a direita quando andarmos para a direita. O que significa que agora podemos fazer o mesmo quando ele andar para a esquerda. E para isso, na linha de baixo criaremos uma outra condição if e digitaremos o nome da nossa variável input do movimento, espaço, símbolo de menor que, espaço novamente e o número 0. E dessa vez nós estamos pedindo para a Unity verificar se estamos adicionando valores negativos no nosso movimento. E se estivermos, significa que estamos andando para a esquerda, o que significa que queremos flipar o nosso sprite. E para isso digitaremos o nome da nossa variável, o sprite renderer ponto flip x, com x maiúsculo. E depois colocaremos um símbolo de igual para passar um valor. E no caso, como queremos que dessa vez ela vire o nosso sprite, colocaremos a palavra true, que em inglês significa verdadeiro. E no final, é claro, ponto e vírgula. E pronto, agora o nosso sistema para flipar o nosso sprite está 100% pronto. E para testarmos ele, iremos salvar o nosso script apertando Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, se virmos aqui e clicarmos no Play, e logo em seguida começarmos a movimentar o nosso jogador, veremos que nada acontece. Ué, mas se nós programamos tudo certinho, por que o nosso sistema não está funcionando? Você pode estar se perguntando. E eu lhe respondo. Por mais que tenhamos programado tudo certinho, nos esquecemos de fazer uma coisa essencial no nosso script. E essa coisa é dar valor à nossa variável, o Sprite Renderer, já que no momento ela é apenas uma variável e não uma referência ao nosso componente Sprite Renderer. Sabendo disso, iremos selecionar o nosso player na aba Hierarquia. E aqui veremos que já temos como dar valor à nossa nova variável. E para isso, iremos na aba Inspector, clicaremos em cima do nosso Sprite Renderer e o arrastaremos para cima da variável, o Sprite Renderer. Feito isso, podemos agora clicar no Play e ver o que acontece. E agora, se movimentarmos o nosso personagem para a direita, ele fica olhando à direita. Já se movimentarmos para a esquerda, veremos que ele agora olha para a esquerda. O que significa que fizemos tudo certinho. E como vocês podem ver aqui na aba Inspector, conforme andamos para a esquerda, a nossa caixinha X da opção Flip fica marcada, o que significa que o seu valor é verdadeiro. Ou seja, estamos dizendo para a Unity que é para ela flipar o nosso sprite. Já se andamos para a direita, ela desmarca essa caixinha, o que significa que agora o nosso sprite não está espelhado. E eu sei que todo esse lance de flipar o sprite e verificar o input do movimento pode parecer um pouco confuso e complicado agora, mas podem ficar tranquilos que quanto mais vocês estudarem e praticarem, mais vocês entenderão. Sabendo disso, viremos agora em File e clicaremos em Save, ou apertaremos Ctrl S para salvar o progresso desta aula.
já que na próxima aula nós estaremos iniciando a criação de um sistema de pulo para o nosso personagem, para que assim ele possa finalmente pular. Então, até a próxima aula, desenvolvedoras e desenvolvedores de jogos!